aqui, então não tem preocupação. Bom, gente, então, primeiro, algumas coisas para organizar o nosso trabalho. Antes de tudo, meu agradecimento, a confiança de cada um de vocês. A gente está com uma turma muito legal. Quem se inscreveu pelo site, viu lá, o número mínimo para garantir esse curso era de 25 pessoas. A gente conseguiu, é uma turma bem razoável, graças a Deus. Então, assim, para mim é uma alegria, tá? A gente vai falar de assuntos que são assuntos que eu gosto muito, mas eu não posso dizer que eu tenho uma experiência profissional na aplicação disso, né? Então, para mim, a confiança de vocês é um elemento que me dá aí um grande incentivo. Hoje a gente vai ter o primeiro encontro e a gente começa o primeiro momento alinhando um pouco aquilo que o curso pretende oferecer e as expectativas que cada um traz. Alguns tinham perguntado, alguém que não se inscreveu ainda e queira se inscrever. Então, somente agora, via contato direto comigo pelo WhatsApp. Pelo meu site já não consegue, porque deu horário, aí fecha a possibilidade de inscrição posterior. Mas eu consigo acrescentar alguém. A aula vai ficar gravada, ela está sendo compartilhada nesse exato momento no YouTube. Eu mandei o link lá no e-mail de vocês. Esse momento está sendo gravado em particular. Então, quanto ao conteúdo desse encontro, vocês vão receber as formas depois de assistirem novamente, tirarem dúvida. Para aqueles que estão tendo dificuldade de conexão, então eu vou baixar a gravação disso num link reservado no YouTube, porque eu sei que é uma plataforma que facilita o acesso ao conteúdo, então fica tudo muito mais fácil, tá certo? Mas caso alguém queira se inscrever, então é contato direto comigo pelo WhatsApp. Porém, a única exigência é que seja uma pessoa acostumada a clicar em link, entrar numa plataforma, para ela ter a melhor experiência possível nesse curso, tá bom? Então, agora aqui a gente vai fazer um primeiro momento de apresentação de algumas ideias que são importantes. A minha forma de trabalhar é que todo conhecimento é autoconhecimento. Todo conhecimento, de alguma maneira, ele modifica a minha existência. Todo conhecimento, ele altera a minha presença no mundo. Então, não tem nada que eu descubra da vida, das coisas, que não vai espelhar a minha própria existência. Eu agora estou trocando de slides, então, se para você não aparecer mudança de slide, entra no chat ou liga o microfone e diz, não está mudando tela para mim. Agora deveria mudar uma tela, que é 3 perguntas para começar. Tá? Então, se é essa tela que apareceu para você, é essa tela que está aqui para a gente conversar agora. São 3 perguntas bastante pessoais, mas elas vão ajudar a gente a compreender o processo que a gente inicia com esse curso. E que tem a ver com o nosso propósito. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é: marketing não é estratégia de convencer as pessoas a fazer qualquer coisa que eu queira. Não é essa linha que eu trabalho, não é esse modo como eu compreendo, não é essa maneira que eu fui formado graças a um processo de curso, pós-graduação. Não é marketing para isso. Tá? Então, se alguém aqui, depois dessa aula, disser eu não quero esse curso, não é para mim, a gente devolve o valor da inscrição, tá certo? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. As leis do direito do consumidor garantem 7 dias de você desfazer uma compra, se arrepender de comprar algum produto digital. Mesmo para muitos, os 7 dias já terem passado, mas tendo a primeira aula, não é isso que você quer, entre em contato comigo, a gente devolve, tá certo? Então, 3 perguntas que eu gostaria que ficassem como um barulho na sua cabeça. A primeira é isso: quais os principais eventos que já aconteceram na sua vida e que modificaram seus hábitos?
sua rotina. E o que esses eventos trouxeram para você? Sei lá, você tinha a sua vida tranquila e um dia você quebrou a perna. Quebrando a perna, você ficou em casa e aquilo modificou os seus hábitos. Aquela experiência de uma perna quebrada e você ficar em casa e modificar os seus hábitos, o que isso trouxe para você? De bom ou de ruim? Por que eu digo isso? Porque iniciando esse curso, seja você acompanhando agora ao vivo, seja você reservando depois 50, 60, 120 minutos para estudar, isso está alterando os seus hábitos, isso está alterando a sua rotina. E o que esse evento pode trazer para você de benéfico? E quanto é importante eu perceber que alterar hábitos pode trazer para mim resultados que eu jamais imaginaria. Segunda questão importante. O que eu estou disposto a dar em troca do que eu desejo ter? Então, alguns de vocês responderam aquele questionário e que falaram de dores, falaram de propósitos, o que vocês esperam, mas o que você espera da vida? E o que você está disposto a dar em troca daquilo que você quer? Então, nada nessa vida se recebe sem antes a ela oferecer alguma coisa. Então, nesse momento, vocês estão dando a coisa mais cara que vocês têm, que é o tempo de vocês. Então, vocês estão diante de um computador, de um celular ou de uma televisão, sozinhos, ou em grupo, ou em família. Vocês estão oferecendo alguma coisa, mas vocês sabem exatamente o que vocês querem em troca disso? E aí a terceira pergunta importante. Todos os dias, o que é que me move de verdade? Sou movido pelos sonhos que eu tenho ou pelas circunstâncias que acontecem? Então, eu sei onde, como, com quem eu desejo estar daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Talvez vocês se assustem com essas perguntas, porque elas são bastante pessoais. Porém, marketing, ele traz uma outra noção, que é um profundo relacionamento com a gente mesmo e com o outro. Então, como é ruim o dia que a gente trombou com aquele médico que não tratou bem a gente, aquele mecânico que não consertou direito o nosso carro, aquela pessoa que deveria ter entregue um produto e não fez aquilo que a gente tinha combinado de fazer. Provavelmente essa pessoa não é capaz de modificar os hábitos dela para oferecer um serviço melhor. Provavelmente essa pessoa ela quer as coisas da vida sem dar nada em troca, por isso trabalha mal. Por isso também essa pessoa passa a vida dela e não chega a lugar nenhum, porque ela não sabe onde ela quer e ela é movida pelas circunstâncias e não pelos propósitos de vida. Então são 3 perguntas que de cara parecem não ter nada a ver com o nosso encontro, mas de fato tem tudo a ver, tá certo? Aqui a gente prossegue, eu estou mudando de slide, então deve mudar o slide aí de vocês. Se não mudar o slide, lembre-se sempre de me falar. Em quem que eu me inspiro para as coisas de marketing que eu falo e tento praticar? Então, vocês já devem ter ouvido falar em pessoas que trabalham. Quais são os gatilhos mentais que você vai apresentar para que a pessoa faça aquilo que você quer? Para que você venda seu produto em 5 minutos. Então, nada disso me interessa, nada disso é o marketing que eu tento aplicar para a minha vida de padre, para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida de padre. Não tem nada a ver com isso. Então, tem outras propostas muito humanas, muito éticas, respeitosas, e uma delas eu encontro nesse cara chamado Seth Godin. Ele é bastante famoso, principalmente por causa desse livro que vocês devem estar vendo à direita, que é A Vaca Roxa. Esse livro, ele traz uma impressão diferente do marketing para nós. A gente vai ter um momento ou outro de comentar algumas obras dele. E um dos livros mais recentes, não é o mais recente, mas é esse, This is Marketing, tem ele em português, tá? Eu tenho a alegria de ter vários livros dele.
E é onde ele traduz em palavras assim muito rápidas o que ele pensa sobre marketing e o modo como ele aplica isso para a vida pessoal dele, para tudo aquilo que ele faz. Tá? E o que a gente vai fazer agora para começar? Eu vou mostrar para vocês algumas ideias dele, não são frases dele exatamente, eu não estou preocupado aqui em copiar frases dele, mas alguns princípios de marketing que interferem no meu modo de pensar, a minha presença como padre, professor, produtor de conteúdo, autor e outras coisas mais que eu faço. Tá? Então, a gente vai ver 9 frases dele, 9 frases que remetem ao pensamento dele sobre marketing. Eu mudei o slide, tá? Espero que o slide tenha modificado aí para vocês. Por que eu digo isso? Né? Para não acontecer de alguém ficar para trás, tá? Então, qualquer coisa, fique à vontade de interromper. Então, um primeiro bloco de ideias. Marketing é arte. Então, não é uma estratégia para convencer alguém, para a pessoa engolir um produto ruim, para comprar uma coisa que ela não precisa e ela ficar amargando que ela tomou uma decisão ruim, ou que ela foi influenciada a tomar uma decisão ruim. Marketing é arte. Marketing é sobre a vaca roxa. No livro A Vaca Roxa, ele demonstra como tem um monte de coisa que ela vai se tornando monótona, porque todo mundo oferece aquilo, todo mundo faz aquilo. Mas quando você encontra uma vaca roxa, ela deixa para você uma impressão. Você pode ter conhecido vários profissionais, mas teve um com o qual você se identificou. Esse provavelmente foi uma vaca roxa que você trombou por aí. Depois, a ideia de que marketing é um serviço generoso para solucionar os problemas dos outros, não os meus. Então, eu não faço marketing para resolver os meus problemas. Pode até solucionar alguns, mas marketing é colocar-se no lugar do outro. Uma palavra super importante é empatia. Então, em cada coisa que eu faço, e aí cada um de vocês, conforme for o nicho de trabalho de vocês, alguns já têm trabalhos constituídos, consolidados, outros estão iniciando, outros estão planejando, o que eu quero oferecer para outra pessoa com isso que eu tenho, que é o meu recurso, o que eu sei, o que eu produzo, o que eu faço. Mas eu quero solucionar os problemas dos outros. Então, o elemento da empatia é super importante nesse processo. E uma das ideias principais dele é: você trabalha muito melhor, você enriquece muito mais a sociedade quando você aceita e identifica um mínimo mercado viável. Então, se eu vendo pães, quantos pães eu preciso vender por dia para ter a vida que eu quero ter? Então, não é que eu vou vender pão para todo mundo, mas eu vou criar um mercado, identificar um mercado que seja suficiente para o meu propósito de vida. E aí, cada um sempre tem que ficar muito atento ao próprio propósito. Porque ninguém fala com todo mundo, ninguém se identifica com todo mundo, ninguém consegue cativar todo mundo. Mas, quando a gente se encontra, pessoas que sabem compartilhar as mesmas ideias, então a gente cria, e aí é o que a gente olha no próximo bloco. Eu estou mudando de slide, então indo para a parte 2. Conectar pessoas é a maior estratégia de marketing. A gente vai olhar em algum momento a ideia de como é que uma ideia pode viralizar. Quando é que as pessoas abraçam um projeto, um trabalho? O que faz as pessoas não abraçarem um projeto, um trabalho? O que faz talvez um produto não ser aceito? Então, quanto mais a gente tem e cria capacidade de conectar pessoas, é a maior estratégia de marketing que a gente pode desenvolver. E lembra, novamente, estou falando de pessoas, não estou falando de indivíduos, de nomes, de usuários, de fulanos não identificáveis. Pessoas eu conheço, eu tenho contato, proximidade com elas. Quando eu conecto pessoas, eu tenho aí a maior estratégia de marketing para qualquer tipo de ideia, né? Produto que eu queira vender, valor que eu queira ensinar numa sociedade, ideais que eu queira transmitir,
conectar pessoas é a maior estratégia de marketing. E depois, entre tantas coisas que eu posso receber de quem eu sirvo, a confiança é o maior retorno. Não é o único, mas é o maior retorno. É essa capacidade de despertar na outra pessoa uma tranquilidade de que aquilo que eu estou envolvido, aquilo que eu ofereço, não é um dano a essa pessoa, mas pode contribuir, é o maior retorno de um serviço bem feito. Não é o único, mas é provavelmente o mais importante. Depois, o Seth Godin, ele trabalha muito uma coisa chamada de marketing de permissão. Ele entende que quanto mais eu te interromper sem a sua autorização, menos interessante eu sou para você. Então, a ideia é, eu vou falar com você se você me pedir. Eu vou te enviar alguma coisa se você disser que você quer. Eu vou colaborar com você se realmente você pedir. Então, todo o processo que a gente tem nas mídias tradicionais, de você estar assistindo um filme super legal e, de repente, ele é interrompido por intervalo, na sensibilidade atual, isso causa muito mais irritação com aquele produto do que exatamente uma acolhida. E tanto é verdade que quando você gosta demais de alguma coisa, você fica consumindo aquele conteúdo, assistindo o vídeo do mesmo autor, ouvindo as músicas do mesmo cantor, porque você deu consentimento, você trabalhou ali com a sua liberdade. Então, cuidado com a ideia de ficar mandando coisas se as pessoas realmente não manifestaram interesse em receber. Depois, troquei aqui de slide, a gente está no último elemento aqui, das principais ideias que a gente encontra nesse autor, em vários livros que ele tem, né? Você deve ser fácil, quer dizer, acessível, mas não barato. Em tudo que você faz, você é capaz de saber o quanto você contribui com as pessoas a quem você serve? E a ideia de saber o quanto você contribui, o quanto você vale e cobrar, nem sempre tem a ver com questão pecuniária, mas tem a ver com respeito, tem a ver com o uso do seu tempo, o modo como você se posiciona e é tratado. Então, uma ideia importante para ele é: você deve ser fácil, mas não barato. Você deve ser acessível, mas saber realmente o quanto você vale. Tem uma expressão que ele usa bastante, que é a ideia be on the hook, colocar-se no gancho. É uma experiência de um lugar muito pobre onde ele conheceu, que os donos de padaria colocavam do lado da saída da padaria um gancho, e as pessoas podiam comprar 5 pães e deixar um pão que vai ficar pendurado. E alguma família que passa necessidade pega um pão, 2 pães, conforme a necessidade. Esse pão pendurado era da mesma qualidade que a outra pessoa levava para sua família. Não era um pão descartado, era um pão doado, era um pão que serviria. E esse pão de tanta qualidade, ele estava à disposição. Porém, ao mesmo tempo, se fosse observado que a pessoa pega aquele pão para jogar, desperdiçar ou qualquer outra coisa, ela era depois impedida em uma outra oportunidade. Qual que é a ideia disso? O seu melhor produto deve ser disponível, mas ninguém pode tratá-lo de qualquer maneira. Depois, uma outra ideia para a gente finalizar essa parte mais introdutória quando alguém avaliou mal o seu trabalho, quando alguém avaliou mal o seu produto, você tem certeza que era o seu produto que tinha um problema ou ele caiu em mãos erradas? Então, a ideia é sempre você identificar para quem você realmente é capaz de servir. Porque se você estiver servindo as pessoas erradas, elas realmente não vão te avaliar bem. Mas se você servir a quem você pode servir, a essas pessoas vai ter sentido o que você faz. Então, a ideia do Seth não há produto ruim. Pode ser que ele tenha caído nas mãos erradas. Então, vamos imaginar, você vende empada e você resolve, por exemplo, produzir a empada mais refinada, com o melhor tipo de trigo, e aí as plantas, os temperos, você prepara na sua própria horta, mas essa empada final, que numa padaria comum seria vendida a R$5, você só consegue vender a sua por 15.
e alguém vai pagar R$ 15 e quando vai provar, vai dizer, mas tem o mesmo sabor da padaria que vende a 5. Ele se pergunta, de fato, essa empada é ruim? Ou ela caiu na boca, no caso, né, de alguém que não consegue identificar a qualidade de um produto e simplesmente queria preencher o estômago com alguma coisa. Então, antes de avaliar um produto ou um serviço como ruim, perceber as relações que envolvem esse acordo, né, esse momento do comércio, né, entre um serviço ou um produto. E sempre, né, é um princípio evangélico, mas naquilo que você faz, trate os outros como você quer ser tratado. Então, esses são elementos aí do marketing, que não é o marketing de você usar gatilhos mentais, não é o marketing rápido, como alguns tentam pensar, mas é um que cria em você uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento do seu trabalho. Então, aqui a gente passa ao momento importante, né? Veja exatamente o que você queria com esse curso. Você já ouviu o que a gente está prometendo. No site tem um descritivo e diz aula por aula o que você vai ter. Se não combina a sua expectativa com aquilo que a gente oferece, você pode cancelar a sua participação e o dinheiro da inscrição vai ser devolvido. Tá certo? Então, aqui a gente está alinhando a expectativa. Por que a gente tem experiências ruins? Porque a gente não tem consciência do que a gente espera e, de repente, aquilo que é o oferecido não é aquilo que a gente estava imaginando. E isso acontece, faz parte do processo. O importante é a gente ter clareza o que eu quero e aquilo que realmente está sendo oferecido. Dito isso, a gente agora entra no assunto do curso, da aula de hoje, né? Esse é o tema maior do nosso curso, que não termina nessas 4 aulas, tá? Fiquem muito tranquilos em relação a isso, a gente vai ter outros encontros, outros momentos desse curso, mas esse daqui era um primeiro momento inicial. Então, pequeno empreendedor e marketing nas redes sociais. Nesses 4 encontros, a gente vai se concentrar na criação de conteúdo, entender para quem a gente cria, isso é importante, as estratégias de marketing que podem envolver e o monitoramento dos resultados que eu quero. Então, eu vou me conscientizar quais são os meus marcadores de resultado, que pode não ser igual para o meu colega, para outra pessoa. Em termos de apresentação pessoal, muitos de vocês vieram pelo meu site, só pode ter vindo pelo site ou pelo Instagram, alguns são conhecidos mais direto. Então, eu tenho toda a formação de padre, e como padre estudei bastante coisa de padre, mas também, por causa de preocupação de acompanhar empreendedores, tenho entrado nessa reflexão sobre questões mais profissionais que envolvem algumas coisas e, por um gosto pessoal, a questão do marketing e das mídias digitais. Então, tenho uma especialização em marketing e mídias digitais pela Fundação Getúlio Vargas e algum material já escrito em relação à pastoral do empreendedor, e aos poucos a gente vai desenvolvendo outras coisas. O assunto de hoje é sobre a praça. Qual é o tamanho da praça do seu negócio? Hoje, a gente vai pensar essa praça dentro de um âmbito bastante amplo, que tem a ver com as redes sociais. Então, nessa aula, isso estava lá no site, então, quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas nessa aula? Então, tem 2 verbos importantes. No final desse encontro, olha para você mesmo, mesma, e veja. Eu aprendi a identificar as oportunidades de marketing nas redes sociais. Marketing aqui, dentro daquilo que a gente já falou. Marketing como relacionamento, como serviço, como possibilidade de entregar ao outro uma vaca roxa, fazendo o meu serviço acessível, mas sabendo muito bem o quanto eu cobro por aquilo que eu faço. Então, consigo identificar essas oportunidades nas redes sociais. No caso, o nosso foco é Facebook e Instagram, nesse momento aqui. Depois, consigo compreender a importância da presença do meu negócio nas redes sociais.
para ampliar os prospectos, quer dizer, aquelas pessoas que podem fazer negócio comigo, para ampliar o reconhecimento da minha marca, a valorização da minha marca. Então, são duas habilidades que a gente prometeu tocar nelas, desenvolver, apresentar para ajudar vocês nessa formação de marketing e redes sociais. Então, aqui, o assunto nosso é esse, né? O assunto nosso é esse da praça, do nosso negócio. A gente entende que ela ficou muito maior com o mundo digital. Então, aqui é mais um momento de ruptura. Se você não gosta de coisas do São Paulo, você pode cancelar, tá certo? Mas você vai ver muita coisa do São Paulo. Então, o que é essa praça aqui? Quando a gente estuda marketing, e aí, olha que noção importante. Você resolveu fazer um produto novo, um serviço novo, e você mal pensou sobre preço. Quando pensa que não, você já fez uma imagem para divulgar o seu trabalho e dizer que você vai oferecer, e aí, de repente, alguém pergunta se vindo com mais um fica mais barato, e você não sabe se vai dar desconto ou não. E quando pensa que não, você está lá todo enrolado, porque você pensou num produto, num serviço, já começou a divulgar e não refletiu direito um processo. Então, no marketing, se fala de 4 P's. 4 P's. E cada um deles depende do outro. Então, não vá de um para o outro sem saber, você pode fazer isso, mas saiba que você vai ter problema. Então, eu vou pensar no meu produto. O meu produto pode ser uma caneta, o meu produto pode ser um serviço, né? A noção, qual que é a diferença entre produto e serviço? Pode ser, nem sempre isso serve, mas o produto é alguma coisa tangível, uma coisa que eu toco. Não é verdade, porque, por exemplo, um curso como esse, ele é um produto digital. A gente está conversando aqui, você está tocando o quê? O computador não é o produto, né? Mas a ideia é produto é uma coisa, ou serviço, que é aquilo que eu faço pela outra pessoa. No caso, o curso digital, ele também é uma forma de serviço. Então, o primeiro elemento que eu tenho que pensar é o produto. Então, o que eu vou oferecer? Eu vou vender livro, eu vou vender pé de alface, eu vou vender vinho, eu vou vender sei lá o quê. Eu vou ser um consertador de porta emperrada. Então, isso é o meu produto. Agora, quando eu vou pensar o produto, tem várias coisas complexas que a gente não vai desenvolver aqui. Porém, eu sei o custo do produto, quanto ele vai custar para mim, o quanto, por exemplo, eu tenho que estar atento se esse produto meu afeta alguma legislação, né? Então, tudo isso tem a ver. E esse produto é para quem? Não adianta eu inventar um produto e depois perguntar se ele serve para alguém. Melhor é olhar o que as pessoas precisam, o que elas querem, e desenvolver um produto ou um serviço que esteja adequado a elas. Então, esse é o primeiro P, produto. Qual é o seu produto? Quem é que é atendido com o seu produto? Qual é o público-alvo ou a persona do seu produto? Esses elementos a gente vai voltar depois. Preço. Então, geralmente, aí, gente, tem um ponto importante. Não confunda o preço para ser visto com o preço para ser negociado. Então, por exemplo, eu vou vender empada, então eu vou pôr um preço para ser visto. Eu vou dizer que eu quero a empada a R$ 7,00. Mas esse preço é o preço para ser visto. Porque eu sei que eu preciso, para manter o meu negócio funcionando, vender essa empada, sei lá, por R$ 4,00, R$ 5,00. Então, eu tenho entre 4, eu não sei qual foi o valor inicial que eu falei, R$ 7,00, eu tenho uma margem aí de negociação. Então, seria loucura eu dizer que eu vou vender a empada por 5 e alguém chega para conversar comigo e tentar vender por 100, não vai funcionar. Agora, imagina quando alguém coloca um preço no produto que já é aquele valor mínimo. Como é que fica se alguém vem e traz uma outra proposta para ter um desconto, se você não tem isso tudo com muita clareza? Então, eu tenho que pensar o produto, eu tenho que pensar o preço, não preço de sobrevivência, mas um preço que me dê condições de investir, de crescer, né? A gente vê algumas coisas, por exemplo, um pequeno negócio está indo bem, porque a pessoa não está legalizada, não está pagando imposto, está dentro da casa da mãe ou do pai, e de repente tem custos sendo
absorvidos por outros mecanismos. Então, você não está tendo clareza de preço. Então, eu penso no produto, penso no preço. Aí eu tenho que pensar onde esse meu produto vai ser encontrado. Isso é a praça. Então, imaginar a praça como todo o canal de divulgação e de distribuição. São as pessoas que vão ficar sabendo, são as pessoas que vão divulgar, onde o meu cliente pode encontrar. E aí, finalmente, promoção, que é a divulgação. Então, o marketing faz você pensar nisso tudo. Muita gente pensa o marketing como promoção. Faz uma arte para eu divulgar o meu produto, né? Pode ser, mas se eu já pensei nessas coisas antes, do contrário, eu posso ter um problema muito grande. Então, durante muito tempo, a ideia de praça era uma coisa física, era uma praça. Como você pensar, a praça tem uma igreja bem no meio, tem lá perto uma delegacia, tem a prefeitura, um monte de comércio em volta. Eu vou montar lá a minha barraca de empada, né? Maravilha, as pessoas vão circular, elas vão ver, vão sentir o cheiro da minha empada, por exemplo. Tem gente em volta comendo a empada, pode ser que isso atrai algumas pessoas, isso é a minha praça. Porém, hoje, com as redes sociais, essa praça ela ficou muito mais ampla. Essa praça, eu posso daqui, como tem, por exemplo, gente fazendo o nosso curso, e que não é de Mogi das Cruzes, é de outro estado, né? No caso, dentro do país, mas é de outro lugar. Então, a praça está muito maior. E quanto mais eu entender como essa praça funciona, mais espaço eu ocupo e mais chance eu tenho do que de encontrar pessoas para criar conexão e que podem depois se tornarem um consumidor, comprador, cliente, usuário daquilo que é vendido. Aqui isso acaba ajudando um pouco mais, mas vejam, dentro disso a minha pergunta é como eu vou atrair mais pessoas para o meu negócio? Não estou pensando em indivíduo. Lembra quando a gente falava daquele mínimo mercado viável? Para quantas pessoas realmente eu consigo vender empada? Ou eu vou querer passar o resto da minha vida fazendo, sei lá, 1000 empadas por dia sozinho? Não, isso daí vai me criar um problema, então eu vou ter que ampliar o meu negócio. Agora, de qualquer maneira, eu vou pensar em pessoas. Então, é muito interessante que o cheiro da empada, o sabor da empada, provoque naquela pessoa uma lembrança, uma experiência boa. Não posso tratar apenas como um indivíduo, certo? E aqui é um outro elemento importante, quando a gente pensa a praça como as redes sociais, não é uma substituição. O online, o virtual, o digital não substitui o real. Pelo contrário, ele amplia e traz complexidades. Então, enquanto que quando eu estou passando numa calçada e sinto o cheiro de pizza, pode ser que eu não esteja com tanta fome, mas aquele cheiro, ele invade lá o meu corpo e me dá aquela vontade de comer alguma coisa. E que talvez eu não vou ter dinheiro para comprar pizza, eu vou comprar uma coxinha, eu vou comprar um churrasco grego. Mas aquele cheiro despertou, alterou a minha jornada como consumidor. E olha que coisa fantástica aí. Como que eu provoco essas mesmas coisas dentro das redes sociais? Então, eu não consigo ainda provocar as pessoas com cheiro, mas posso sim ter imagens que vão provocar ali o paladar da pessoa e até quem nem está com fome começar a pensar na possibilidade de clicar lá e chamar o produto que eu tenho para oferecer ou que outra pessoa tem para oferecer. Tá certo? Aqui, quando a gente pensa da praça, lembra que você também é beneficiado pela praça. Então, eu vendo empada, mas o fulano está procurando uma geladeira. Mas ele ficou o dia inteiro batendo perna e vendo preço. Agora ele está com fome. Ele está numa jornada de busca de uma geladeira. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali do lado, ele está com fome e talvez ele vai ser atendido por mim. Então, a gente vai olhar um pouco isso, essa complexidade de uma praça que cada vez mais vai se alargando. A coisa é sempre essa. Se eu quero aumentar o número de pessoas a quem eu atendo, eu preciso entender muito de pessoas. Eu posso ser o maior técnico de conserto
de celular, eu posso ser o melhor pintor, mas se eu sei me relacionar com as pessoas, eu crio em torno de mim uma fama de que não só eu faço, que é o esperado, o mínimo, mas aquilo que eu faço é uma vaca roxa. A metáfora da vaca roxa vai acompanhar a gente. Em alguns momentos a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, creio que na aula 3. Agora, pensem assim, a gente está aqui diante de Facebook e Instagram, que é o que a gente vai olhar, e você tem, aqui são dados mais ou menos recentes, muitas coisas se modificam, mas você tem no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Hoje, no Brasil, nós temos 139 milhões de brasileiros que têm pelo menos uma conta no Facebook. Pode ter aqueles que têm uma conta fake, que aí fica stalkeando o marido, a esposa, sei lá o quê, né? Mas, a princípio, 139 milhões de brasileiros têm uma conta no Facebook. 139 milhões que comem, se vestem, se divertem, têm medo, procuram segurança, querem afirmar aquilo que são. O que tem nessas pessoas? O que elas estão buscando por aí que, de repente, eu possa servir a elas com aquilo que eu tenho como meu propósito profissional, de trabalho, como empreendedor, seja como for. No caso aqui, em termos de comparação, o Brasil é o 4º colocado, né? Tem países com número ainda maior. Dependendo do produto que eu ofereça, do serviço que eu ofereça, quantas outras pessoas não poderiam ter acesso àquilo que eu tenho a oferecer. Quando se trata do Instagram, a gente tem um número menor de brasileiros no Instagram, ainda assim é elevadíssimo. 119 milhões de brasileiros. E olha que interessante isso, o Seth Godin, ele chama muita atenção. Pessoas que já estão mexendo na tela do celular, procurando as coisas. E se a gente arranjar um jeito de se conectar com algumas dessas pessoas, e se a experiência delas com a gente for de uma vaca roxa, então vai ter mais gente vindo, mais gente vindo. Então, não é marketing para enganar. Não é marketing para fazer o outro fazer o que você quer, mas depois ele se sente derrotado e amarga uma má escolha que ele fez porque você foi violento ou violenta com a liberdade dele. Mas porque alguém te encontrou, essa experiência foi boa, houve conexão, e aí as boas relações são a melhor estratégia de marketing. A gente prossegue, então, aqui pensando justamente em relação ao Facebook e o Instagram. No final, vocês vão receber depois no PDF, alguns já receberam até, mas tem um monte de outras coisas para vocês lerem. A gente começou o curso com essa pergunta: o que você está disposto a oferecer, o que você está disposto a pagar por aquilo que você quer? Então, como é que você vai vivenciar esse curso? Beleza. Quinta-feira à noite, vou sentar lá, vou ouvir o cara lá falando algumas coisas, vou ouvir umas coisas legais, uma ou outra eu tenho como insight, modifico o meu trabalho? Pode ser um caminho, mas esse pode ser o mínimo. Eu posso fazer desse encontro um ponto de partida, de revisão de várias outras coisas que tocam a minha vida. Lembra que eu disse? Isso é um acontecimento que pode modificar os meus hábitos. Imagina agora, eu estou no Facebook e no Instagram, não mais como um consumidor de diversão, mas alguém que olha aqui como uma oportunidade de negócio. É um evento que está modificando os meus hábitos, certo? A gente vai olhar o que vai ser importante aqui. Aqui eu vou dar um ponto de partida para vocês. Algumas outras coisas a gente vai conversando, vocês vão poder mandar um WhatsApp, alguma coisa para a gente afinar um pouco mais as ideias, mas tudo aqui entenda como um ponto de partida. E no final, na bibliografia, vocês vão ter indicação de outras coisas que vocês podem aperfeiçoar. Então, olhando aqui o Facebook, como que eu posso estruturar melhor a marca, então, da minha pessoa? Eu estou fazendo marketing para trabalhar mais o meu marketing pessoal? Maravilha! Eu estou estudando um pouquinho de marketing para trabalhar um pouco mais o serviço que eu presto, o produto que eu vendo? Beleza. Estou no Facebook, então o que eu deveria pensar?
Quando a gente está no Facebook, você tem duas alternativas. Ou você tem um perfil, que é aquele que tem lá um limite de no máximo 4.000 pessoas, ou 5.000, não sei. E a fanpage, a página, que te dá uma possibilidade infinita de ser seguido, né? Você curte aquela página e vai ter uma tendência, não é garantia, uma tendência que aquilo que for publicado naquela página vem para você. Claro que quanto mais você interage, mais você garante que o algoritmo entregue para você aquilo que está naquela página. Então a gente vai pensar em algumas coisas. Então, você já tem, isso eu coloquei lá naquele questionário que vocês receberam no e-mail. Você já tem um perfil profissional? Você usa o seu Facebook tanto para a sua vida particular, como também para a sua vida profissional? Vejam, aqui ninguém tem fórmula de certo ou de errado. Quando a gente faz perguntas sobre marketing, uma das coisas que mais irrita a gente no começo é que toda hora a resposta vai ser assim, depende. Ah, pode? Depende. Por que que depende? Porque você está lidando com pessoas e não está lidando com medidas de extensão, de peso, né? Então, quanto que vai pesar um livro? Independente do lugar, a menos que sejam métricas diferentes, mas ele tem o mesmo peso. Agora, como eu me afeto com o que você posta? Pode ser diferente do modo como o outro afeta. Então, quando a gente fala de depende, não é porque a gente está fugindo da possibilidade de dar uma boa resposta, mas aqui a gente está falando de pessoas, então tem muita coisa que modifica. Eu vou ter um perfil que nele eu ponho tudo que eu quiser? Funciona para você? Maravilha. Não, eu vou separar o meu perfil pessoal de um perfil que vai ser apenas aquele profissional do meu produto. Então, fique atento a isso. Se já tem, ótimo, é um passo. Não tem, vai querer ter, a gente vai conversar. Quando você monta a sua página, é importante que você escolha bem a categoria da sua página. Então, eu vou criar uma página, beleza. Não é que você decidiu que vai criar agora e daqui 15 minutos ela está criada. Estude. Então, lá tem categoria. Tenta ver quais são as categorias. A gente vai fazer algumas sugestões aqui. Primeiro com quem que você está concorrendo? Quem são os seus concorrentes? Dá uma olhada. Como é que está a página deles? Isso pode ajudar a olhar qual é a categoria que eles se inserem. Porque isso ajuda a ranquear melhor a sua própria página entre outros usuários. Então, se eu sigo uma página de educação e o fulano lá abriu uma escola e ele colocou que a escola dele está na categoria diversão, então, se eu sempre estou seguindo página de educação, vai demorar até que eu consiga entrar em contato com aquela página. Depois, no Facebook, na página, você tem a possibilidade de conectar ali um link que leva as outras pessoas ao seu site, ou uma página de formulários, porque você quer coletar dados para saber mais dessas pessoas, para elas terem alguma forma de contato com você. Isso tudo é possível, tá? Aqui a gente está dando uma pincelada, porque você depois, como exercício, você vai decidir, eu quero ter um perfil pessoal, quero ter um perfil profissional, vou montar essa página, como é que eu vou estruturar essa página, e no decorrer a gente vai conversar sobre isso. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de grandes marcas. Olha que interessante. Eu não tenho acompanhado o dia a dia, mas o que eu sei, né, olhando aqui, primeiro, Riachuelo é aqui o perfil e ele parece que está fixo. Enquanto que a imagem de capa é sazonal. A gente está em época de festa junina, olha aqui, São João, as bandeirinhas, porém, as roupas que a marca vende. Então, você tem um elemento fixo que dá identidade, pelo que me parece, mas você tem um elemento variável. Olha a categoria, loja de roupas, tá certo? Depois, outras coisas importantes aqui, ó, tá vendo aquele link? www.riachuelo.com.br. Também você tem a possibilidade de conectar e começar a conversar com a marca pelo Messenger. Agora, eu vou habilitar isso para a minha página? Eu vou conseguir responder às pessoas dentro da expectativa que elas têm? Não, eu respondo quando eu posso. Então, dá um jeito de avisar as pessoas que você vai responder quando você quer.
tem resposta automática justamente para isso, tá certo? Então, depois tem ali, ó, algumas outras coisas como regra, né? Isso tudo ajuda o usuário a se posicionar, a entender como as coisas funcionam, né? E depois aqui, aquilo que é postado, veja que tem uma hashtag, em outro momento a gente vai falar das hashtags, a força que elas têm para a divulgação das coisas na internet. Muita gente já usa, às vezes sem saber como usar uma hashtag, então a gente vai dar uma olhada. Olhem esse outro exemplo da Mary Kay, a mesma coisa. Você tem aqui também, ó, o elemento fixo, que é o perfil, mas a capa daquela página, da fanpage, é variável. Você tem aqui uma promoção, tem preço, né? Cuidado em não demonstrar o seu preço. Porque você imagina assim, não sei se vocês já andaram, eu estou andando ali na Praça da República, ou pode ser na Praça da Sé, alguém chega para mim e diz assim, ó, na portinha de um comércio, ó, vem cá, entra aqui comigo, que do outro lado dessa porta tem uma coisa muito legal para você. Você não vai, você vai ter medo. Então, quanto mais você facilitar o caminho do usuário, é melhor. Então, eu tenho uma empadinha por R$ 5. Esse é o preço da empadinha. Você já sabe que é uma empada por R$ 5. Quer saber mais? Clica aqui. O que a pessoa vai saber? Ela vai saber sabor, se eu posso encomendar sem cebola, se eu quero com uma dose a mais de queijo, quanto isso vai custar. Veja, quanto mais você facilita, o que vai diminuir? Que aquelas pessoas que não sabem o que querem, que aquelas pessoas que não estão dispostas a pagar por aquilo que elas querem, elas entrem mais junto de você. Então, não tem produto ruim, tem produto que caiu na mão das pessoas erradas. Mas se eu não facilito que caia na mão da pessoa certa, eu posso estar me colocando numa situação de ser mal avaliado. Aqui, novamente, eu tenho acesso de um telefone, da Riachuelo não tinha. Olha só que interessante. Da Riachuelo não tem, tem só o Messenger. Aqui já colocou um 0800. Então, funciona para mim? É interessante para mim? Eu vou irritar o meu usuário, eu vou irritar aquela pessoa que está me procurando, porque ela vai telefonar, ninguém vai atender, ela vai mandar mensagem, vai passar um dia esperando. Então, vejam, né, o que eu crio de expectativa e o que eu realmente posso atender, né, para não ficar depois feito um doido, toda hora olhando para ver se chegou alguma mensagem, não chegou nenhuma, você podia estar gastando seu tempo fazendo outra coisa. Então, você não tem página, vai abrir uma página, vai montar, dá uma olhada como as outras páginas estão. Dá uma googada para saber o que mais você pode fazer. Isso tudo vai encorpando. Porém, sempre se coloca naquele processo de empatia. E o outro do outro lado, como é que eu estou tratando ele? Eu ponho ele para mandar mensagem, ele está desesperado querendo falar comigo, ninguém responde nada e ele fica lá a ver navios. É isso que eu quero para as pessoas a quem eu vou servir? Depois, o Instagram, né? Olhando aqui algumas coisas do Instagram. No Instagram, você precisa ter realmente um perfil profissional para você poder verificar como é que a sua página, né, o seu perfil profissional, ele está se desenvolvendo. Então, existe uma coisa chamada bio. Bio é a biografia, né? Essa biografia, ela tem que ser muito clara. Olhando, se eu visitar o seu perfil, o que está dito de você lá? O que eu estou prometendo? Ah, não, o que eu quero não é o que você tem. Então, bola para frente. De que adianta eu ser seguido por um monte de gente que não tem interesse em mim? Ou que o que eu falo não serve para essa pessoa? Então, quanto mais a bio for clara, melhor é a minha relação com essas pessoas. Então, lembra do mínimo mercado viável? De que adianta eu ter 200 mil seguidores e só consigo vender 5 empadas pela internet? É porque eu estou tendo gente que não é do meu interesse ou elas não têm interesse em mim e a gente está seguindo porque um dia mandou todo mundo seguir. Depois, no perfil, você consegue também, né, na bio, no finalzinho dela, inserir um link para divulgar o seu site, para colocar um formulário. O Instagram, ele dá uma coisa chamada de destaques. Você põe um story que seja interessante, depois você transforma aquele story no destaque, e ele serve para quê? Ele pode ser uma espécie de menu dos trabalhos que eu tenho a oferecer.
Agora, cada coisa tem que ser estrategicamente pensada. Não adianta você ter 300 destaques, porque nada está destacado. Né? E agora, uma ferramenta recente, você pode fixar alguma publicação importante, porque assim que alguém começar a olhar o seu perfil, tem lá uma ou duas publicações que você considera importante e elas estão lá em primeiro lugar. Vejam, todos esses detalhezinhos vocês devem ir encontrando cada vez mais informações. Mas, por exemplo, essa de fixar publicação importante é recente, acho que tem menos de 15, 20 dias. Essas coisas se alteram muito nessas redes. Então, não adiantaria eu ficar aqui gastando com vocês tempo, vamos montar assim, não, estou dando as indicações, mostrando para vocês o quanto é importante você olhar o que outros estão fazendo, refletir o que serve para você. E o que serve para você não é o que você gosta, não é o que você acha legal, é o que vai ser mais atraente para os seus clientes. Semana que vem o assunto é sobre cliente. Então, vai ser importante uma coisa combinar com a outra. Dando uma olhada aqui, algumas coisas. A gente tem duas grandes páginas aqui. Vocês olham, por exemplo, essa da Dell, de computadores, 990 mil seguidores. Não é grande coisa o número. Pensar que é uma multinacional, olha aqui do Thiago Nigro, 6,4 milhões. Lembra quantos brasileiros tem Instagram? 119 milhões. Então, veja, ele não está preocupado em ter todo mundo no Instagram dele, ainda que 6 milhões já seja muita coisa, né? Já sejam muita coisa. Mas olha que interessante, a Dell, será que ela está querendo ter um monte de seguidor? Não, ela quer ter seguidores que provavelmente gostam da marca. Então, aqui você tem a descrição do que é o perfil, né? Isso pode ser visível ou não, do Thiago Nigro não está visível. E aqui você tem uma frase que identifica, é a bio, né? Então, your ideas, suas ideias, your passions, suas paixões, your universe. Olha que interessante. O seu universo, que na verdade é você verso. Olha que brincadeira que é isso. Então, é como se a marca da Dell, ela realçasse o que? As tuas ideias, as tuas paixões e o teu mundo, ou o teu universo. Um link direto para você conhecer lá os produtos deles. E aqui tem os destaques, né? Então, organizado aí por coisas bem específicas. Olha que interessante aqui, essa imagem do cachorrinho. Isso traz o elemento mais pessoal para uma marca, que é uma marca de tecnologia, mas ela sabe que ela não está lidando apenas com coisas frias, né? Até porque quais são as suas paixões? Uma das suas paixões pode ser o cachorrinho que você tem. Então, veja, cada coisa é possível ser colocada, mas tem que ser estrategicamente decidida. Quando a gente olha aqui do Thiago Nigro, então, uma outra coisa engraçada, quantas publicações a Dell tem e quantos seguidores ela tem? Quantos seguidores o Thiago Nigro tem e o quanto de publicação ele tem? Ele tem razoavelmente quase nada de publicação em relação ao número de seguidor dele. Provavelmente ele esconde, ele arquiva, né? Tem esses recursos que são possíveis. A bio dele é um pouco mais extensa, né? Então, ele está te lembrando que ele é fundador do canal Primo Rico. Ele é autor do livro Do 1000 ao Milhão. Ele trabalha finanças e negócios. E ele tem uma lista de espera para um curso, que está aqui um link e a mãozinha dizendo, clica aqui e fica esperando o curso. Olha a quantidade que ele tem de destaques, 4 destaques. É interessante porque isso na tela da pessoa já é suficiente, ela não tem que ficar girando. Tudo que você supor um pouco mais de tempo, esforço para outra pessoa fazer, nem sempre é garantido que funcione a seu favor. Porém, depende. Veja o que serve para você. Aqui, a gente vai olhar algumas coisas que são comuns para os dois. Então, eu posso postar, marcar a localização. Por que a localização é legal? Porque ela vai facilitar ao algoritmo que pessoas que estejam perto dessa localização possam ver aquele conteúdo. Vão ver? Não, não é garantido. Né? O algoritmo é quase que assim, um Deus. Né? Você faz as coisas, não sabe se vai dar certo ou não. É brincadeira, mas assim, quando você coloca a localização da sua postagem, você está dizendo, eu espero que pessoas que estão próximas desse local
posso entrar em contato com isso. Vai facilitar? Vai facilitar. Tem outras coisas que são fatores possíveis. Depois, as postagens no Facebook e no Instagram, elas são compartilháveis, né? No Instagram você tem aquele aviãozinho, no Facebook você tem lá a aba share, né? Compartilhar. Você consegue marcar pessoas, né? Aí tem uns memes engraçados assim. Quando que eu marco pessoas? Então, o Seth vai dizer, essas pessoas demonstram que querem ser marcadas por você. Imagina que ser marcado é ser puxado pelo braço. Todo mundo gostaria que você puxasse pelo braço para mostrar tal coisa? Pode ser que não. Então, eu vou usar o marcar pessoas com estratégia para um conteúdo que realmente aquela pessoa quer, ou eu estou desesperado para que outras pessoas vejam? Cuidado. Depois, um cuidado importante, né? Os dois permitem comentários e mensagens, né? Eu vou responder, quero realmente responder. Isso tudo é uma ferramenta que pode estar aí para me ajudar a ampliar mais a minha marca. As hashtags, a gente vai falar sobre elas, principalmente no momento de produção de conteúdo, mas você entenda que hashtag é uma espécie de índice. Vamos pensar, eu gosto de vinho, e eu sigo algumas hashtags que são conectadas a vinho. Então, wine, vinho divino, tem algumas coisas assim. Toda vez que alguém posta e usa essa hashtag e aquela postagem é relevante, é muito provável que eu veja na minha timeline, na minha tela do Facebook ou do Instagram, aquela postagem. E se essa postagem tem sentido para mim, pode ser que eu olhe aquele cara que postou, pode ser que eu veja que ele está vendendo um vinho, pode ser que eu encontre. Então, eu aumento a possibilidade de uma postagem alcançar outras pessoas. Tudo a gente tem que olhar, que tem que ter uma certa moderação. No geral, entre 5 hashtags, 11, o pessoal entende que é um número razoável. O Instagram permite até 25. Usa todos 25? Não usa? Aí depende, né? Aliás, eu acho que o Instagram ele usa até 30. Eu costumo postar em algumas até 25, né? Mas tem aí um número, passou disso, não vai conseguir postar. E novamente tinha falado, né? No Facebook você já podia deixar uma postagem fixa, agora o Instagram também permite. Agora, aqui é um ponto importante. Nesse momento, a gente vai conversando sobre a marca. Então, marca não só é a marca do seu produto, mas pode ser a sua pessoa, pode ser o modo como você atende as pessoas. Então, é importante a gente pensar não só o que eu penso de mim, mas como as pessoas me percebem. E, às vezes, o que elas trazem de feedback sobre como elas percebem, eu trato isso como uma coisa muito negativa. Então, tem essa janela de Johari, uma ferramenta sobre autoconhecimento, feedback, né? E o que ela reflete? Que ninguém se conhece tanto, tem espaços da gente que são pontos cegos, e que é importante eu ter humildade que talvez aquilo que o outro fala de mim pode ser correto como percepção dele, e que eu mesmo não estou percebendo, e que pode ser que eu provoque isso nos outros. Então, na janelinha 1 é tudo que eu sei sobre mim, que todo mundo conhece. Na janelinha 2, aquilo que eu sei de mim, mas os outros não conhecem. Então, quantas horas eu estudo para falar as coisas que eu falo? Né? Nossa, não, parece que fala por inspiração. Cada um sabe o quanto estuda para poder chegar às ideias que tem. Agora, terceira, o que eu desconheço de mim, todo mundo conhece. Então, pode ser que tenha alguma coisa em mim que eu mesmo não percebo, mas está evidente ao olhar do outro. E quando o outro me diz, eu me sinto revoltado. Aquilo é uma injustiça. Não, pode ser um espaço meu que eu mesmo não estou conhecendo. Quando eu recebo uma avaliação negativa num produto que eu vendi, num serviço que eu fiz, o que isso significa para mim? E depois, item 4 é aquilo que nem eu nem os outros conhecemos, e que é um ponto cego para todos os lados. E que pode, em algum momento, a gente se aproximar de algum conhecimento um pouco diferente. Então, eu não imaginaria que esse meu produto também poderia servir a tal coisa. E aí é interessante a gente usar isso para perceber as avaliações que a gente recebe, certo?
Aqui são os próximos passos. A gente vai fazer um pequeno intervalo para vocês respirarem, decidirem se querem conversar algumas outras coisas antes da gente concluir a nossa aula. Então, o que eu preciso que vocês reflitam nesse momento? Onde eu estou? Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Tá? Lá no questionário, eu tenho falado desse questionário, pode ser que nem todo mundo tenha respondido, vai ter oportunidade para responder, mas lá ajudava a medir um pouco como cada um está chegando a esse curso. Então, primeiro, não, o meu Facebook, meu Instagram é só para mim, então agora eu vou ter que criar uma conta profissional. Você tem? Não, ninguém está mandando. Você vai criar? É estratégico para você? É interessante? Né? Eu vou ter condições de cuidar das duas? Aí eu acho que o meu público pega melhor com o Facebook. Então, beleza, vou focar ao longo desse mês no Facebook. Mas depois eu penso, então, no Instagram. Ou o contrário, não, minha turma é mais no Instagram, bora lá. Uma delas é mais interessante, né? Então, aqui algumas decisões que precisam ser tomadas e algumas tarefas, conforme essas decisões, devem ser feitas. Profissionalizar as redes sociais. Vou ou não? Quero ou não quero? Vou escolher uma. Depois, se sim, eu já tenho. Então, dá uma olhada nas postagens, entra lá nos insights e printa. Hoje, considerando o número de seguidores que eu tenho, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, quantas compartilharam. Isso me ajuda a ver um grau de engajamento, né? Não adianta eu ter 5 milhões de seguidores, 15 pessoas curtiram. Isso daria um grau de engajamento muito baixo. A gente vai conversar melhor sobre isso quando falar das métricas. Não tenho, vou começar hoje, eu vou postar alguma coisa, aí a gente vai pensar, né, alguma coisa com estratégia, com certo cuidado, mas daqui 24 horas eu vou dar uma olhada nesses insights para ver quem eu alcancei. E agora, que já é um pouco o assunto da semana que vem, mas aí eu queria que você pensasse. Com quem a sua marca dialoga? Com qual tipo de pessoa? A quem você realmente serve com o seu trabalho, com o seu propósito? Quem é o seu interlocutor? E aí, quando a gente começar a olhar os insights das postagens, a gente pode sentar na calçada e chorar, porque tem hora que a gente acha que a gente fala com algumas pessoas e essas pessoas não estão ouvindo a gente. E quem está dando atenção para a gente não está falando nada para essas pessoas. Então, aqui, a gente vai começar a pensar um pouquinho. Se você já tem um Instagram profissional, você consegue saber, dentre os seus seguidores, quem é homem, quem é mulher, o número de homem, o número de mulher, ou de não declarado, a idade dessas pessoas, a localização, né? Tudo isso é importante. Então, cuidado, nem sempre com quem eu falo é quem me dá atenção. Aí eu acho que eu falo bem com os jovens. Aí você vai olhar o Instagram daquela marca, só tem jovem de 45 anos para cima. Desculpa, mas não é mais jovem. Você está com a cabeça da época que você achava que era jovem e a turma sua tem a tua idade, não é jovem. Então, nem sempre com quem eu falo é quem me dá atenção. Se possível, para aqueles que já têm a conta profissional, dá uma olhada nos dados demográficos. Quem são os nossos seguidores? Homem, mulher, é declarado, não é declarado? Depois, esses dados correspondem com a minha intenção de negócio? Né? Por que isso? A gente vai olhar no próximo elemento. Vamos pensar. Eu tenho uma marca de roupa masculina, então eu quero vender roupa para homem. Porém, eu me dou conta que quem segue na maioria é as mulheres, que são as esposas que compram. Então, eu vou pensar em quem? Nas mulheres que seguem e como elas querem ver o marido dela, o namorado dela vestido, ou nos próprios usuários que não me seguem e não me dão feedback. Como é que fica? Eu tenho que levar isso a sério. E aí é o ponto próximo, né? No processo de decisão de compra, há papéis que são desempenhados por pessoas diferentes. Você consegue identificar esses papéis? Por exemplo, eu vendo fralda descartável. Ótimo. O usuário
É uma mistura da criança que vai se enrolando na fralda e a mãe que vai, ou o pai que vai colocar na criança. Porém, quem é o iniciador do assunto? Pode ser o pai dizendo para a mulher, olha, está acabando a fralda do bebê. Pode ser a esposa falando para o, né, ó, está acabando a fralda. É o iniciador do assunto. Aqui você pensando, por exemplo, dentro de uma empresa, você vende bobina de sei lá o que de papel, né? Alguém fala, ó, lá no estoque a gente já está no último lote. Então, é uma demanda que está sendo iniciada. Mas depois tem alguém que é especificador. Olha, o mês passado a gente comprou fralda daquela marca, ela assou o bebê. Ou então, ó, a bobina que a gente precisa, ela tem que ter tanto, sei lá, miligramas de papel, não pode ser como foi a anterior, tem alguém que especifica. Então, no meu Instagram, no meu Facebook, com quem que eu estou conversando? Com aquele que toma a decisão? Geralmente, né, nas casas é a mulher que toma a decisão, então é um elemento importante. Não adianta você pôr lá várias marcas na prateleira, se quem vai no supermercado fazer a compra é a mulher e ela quer a outra marca. Então, se eu quero fazer bom negócio, eu tenho que entregar o que as pessoas procuram. Agora, olha só, se eu faço as coisas pensando no influenciador, mas não é ele que compra. Não é ele que chega na hora lá no supermercado, vai até a minha loja e é ele que pega. Então, com quem que eu estou conversando? Eu consigo identificar um pouco mais isso? Porque eu posso, por exemplo, sei lá, né, fazer uma coisa, estou achando que eu estou dialogando com um, mas é o outro que toma a decisão. E aí o meu Instagram bomba, mas ninguém faz negócio comigo. Olha que tristeza, né? Como o pessoal sempre fala, like não paga boleto. Aqui vocês não conseguem ver, mas lá no PDF que vocês vão receber, tudo isso é clicável, então é um link, leiam. Aqui é só o título. Então leiam esse material, leiam se quiser, né? Perdão. Mas assim, quanto que eu vou dar para ter o que eu quero ter? Então, dê um pouquinho mais de tempo, dê um pouquinho mais de atenção e quem sabe dentro de um mês aí a gente vai alcançar resultados muito legais. Aqui a gente vai apenas lembrar o encontro da semana que vem, geração e fidelização de clientes. Quem não é visto não é lembrado, então a gente vai pensar em algumas coisas aí para criar mais conexão com o nosso público, né? Seja um público-alvo mais amplo ou persona, quando você cria uma idealização de quem é o seu cliente ideal. Eu vou fechar aqui todas as coisas. A gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, tá? A nossa aula termina às 9h30. Então, depois disso, tudo que vier é lucro.